que Ele seja eternamente louvado. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nesta noite de domingo vieram a Labri, vieram a esta casa, para que estejamos aqui, adoremos a Deus, busquemos a sua presença, glorifiquemos o seu nome. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o seguinte tema: o mistério da eternidade em nós, a cura para as dores do tempo. A palavra eternidade é uma palavra recorrente nas Escrituras, não apenas no Antigo como no Novo Testamento. Se fala muito sobre eternidade, quando se exalta Deus, por exemplo, ao dizer: de eternidade a eternidade tu és Deus. No Novo Testamento, Jesus utiliza a ideia de eternidade para designar aquilo que é a grande proposta dele para mim e para você, quando ele fala de vida eterna. Mas a ideia de eternidade é muito complexa para pessoas como nós. Porque, em tese, eternidade é uma coisa que não tem nem início, nem fim. Eternidade está ligada, para a maioria de nós, com a ideia de tempo. Um tempo que se estende infinitamente para o passado e que se estende infinitamente para o futuro. Nós participamos de uma fração desse tempo eterno, essa fração muito pequena que começa no nosso nascimento e termina com a nossa morte. Esse fragmento mínimo de tempo é o nosso tempo, enquanto a eternidade é imensa. Agora, se pensarmos, olhando para esse fragmento pequeno de tempo que é a nossa vida, há um fragmento ainda menor nele, que é o nosso presente. O presente é um átimo, o presente é quase nada. O presente é esse instante que agora estamos vivendo e que logo se transforma em passado, no momento mesmo que se materializa. E essa presença nossa no mundo, no tempo, acaba alimentando uma série de questionamentos e de dúvidas que as religiões, as filosofias e as ideologias tentam responder. Querem ver um exemplo? Uma das doutrinas mais comuns, mais frequentes, mais corriqueiras, é a doutrina da reencarnação. Eu estava conversando com o Paulão sobre isso há poucos minutos. A doutrina da reencarnação é uma doutrina extremamente sedutora. As sutilezas da doutrina são imensas. E ela é sedutora por alguns motivos. Em primeiro lugar, ela é sedutora porque ela mexe com a questão da saudade. E quem não tem saudade das pessoas amadas e que partiram? E como a gente sente saudade, a gente tem vontade de rever, de abraçar de novo, de reencontrar, traz certo conforto e consolo imaginar ou supor que essas pessoas que partiram estão aqui entre nós ou estão numa forma ou numa maneira de existência distinta da nossa, mas estão aqui entre nós. E são acessíveis através das figuras dos médiuns, que são chamados de médiuns exatamente porque fazem o meio-campo, que fazem a ação intermediária entre nós, desta dimensão, e aqueles que aqui estão, mas que não podem ser captados por nós, percebidos por nós, porque estão numa outra frequência de existência, a que chamamos de espiritualidade. Então, a doutrina da reencarnação tem esse primeiro aspecto sedutor, que é o aspecto da saudade. Imaginar que as pessoas continuam acessíveis, que elas continuam acessíveis. A segunda dimensão, a segunda razão pela qual a doutrina da reencarnação ela é sedutora, é porque ela se propõe a explicar algumas coisas
para as quais a gente não sabe e nem tem explicação. Então a gente não sabe por que pessoas pequenas sofrem, crianças, bebês, e a gente não pode supor que a culpa é delas, porque elas já nasceram em sofrimento, em agonia, e então a gente quer respostas. E a alma humana é tal que ela tem uma ânsia, uma fome tão grande por respostas, que não importa se a resposta seja verdadeira ou verificável, se ela atende à nossa demanda momentânea de explicação, e é uma explicação para o que não tem explicação, então a gente fica, oba, encontrei uma resposta, encontrei. Quer dizer que ela agora está sofrendo porque numa outra vida ela não teve um desenvolvimento suficiente e necessário, e os sofrimentos do tempo presente são uma consequência kármica daquela outra vida para que ela se desenvolva. Esta é uma explicação das coisas sem explicação. E a alma humana cobiça explicações, anseia explicações. Ou como dizia Santo Anselmo, fides quaerens intellectum. A minha fé é uma fé que procura inteligência, entendimento. E por isso a doutrina da reencarnação traz uma resposta, e essa resposta para as coisas que não têm explicação. Finalmente, a doutrina da reencarnação tem um terceiro aspecto sedutor, que ela, se por um lado responde a respeito do passado, ela também responde a respeito do futuro. Qual será o nosso destino? O nosso destino, segundo essa doutrina, é de que nós infinitamente retornaremos a este mundo, a essa dimensão, depois de nos desencarnarmos, reencarnaremos noutras pessoas, noutras figuras. Bom, como a maioria de nós gosta de viver, como a maioria de nós sente prazer na vida e acha que a vida é uma coisa interessante, dá um consolo imaginar que você vai começar de novo, Caio, porque é mais ou menos como se você tivesse começando aquele jogo no videogame, e no videogame eu não sei se é assim, porque faz muito tempo que eu não jogo videogame, mas antigamente aparecia, não é, Públio, no topo da tela lá, quantas vidas você ainda tem, né? Aí você estava jogando aquele joguinho lá com a nave espacial e você morria. Aí você olha, não, poxa vida, perdi uma vida, mas eu ainda tenho 5. E eu e você jogávamos naquela época, né, que se você jogasse bem, você ganhava mais vidas. E vai ganhando vida, e vai enchendo de navezinhas pequenininhas lá em cima. E é angustiante imaginar que esse mundo é de uma vida só. E que você não tem, Sérgio, muitas vidinhas, que acabou essa, mas poxa, vem outra, vai começar de novo. E a doutrina da reencarnação cria essa esperança, essa expectativa de que não te angustia, não, porque vai começar de novo. Contudo, ainda que você possa encontrar alguma consolação nessa leitura do mundo e da vida, ela padece de 2 problemas básicos. A doutrina da reencarnação e essa explicação acerca da vida padece de 2 problemas básicos. Em primeiro lugar, ela é especulativa. Ela é uma entre milhares de respostas possíveis. É razoável? É aceitável? É, mas eu posso agora mesmo parar e falar para você outras 10 possibilidades de respostas, todas elas razoáveis e aceitáveis, e você teria dificuldade de dizer, caramba, mas qual delas é mais apetecível, qual delas é melhor? Então a primeira dificuldade é o fato de que esta doutrina ela é resultado da especulação, de uma capacidade criativa de construção de algo que seja consolador, apaziguador, mas que efetivamente não há como se verificar, a não ser que tenhamos como premissa e pressuposto a própria doutrina e olhemos para a vida a partir dela para ler a vida com os olhos e com a compreensão que o pensamento reencarnacionista nos determina. Agora, o segundo problema, e para mim parece o mais grave da doutrina,
é o fato de que, se a gente sofre nessa vida pelos erros que cometemos nas vidas passadas, para que nesta vida possamos nos desenvolver, o ser menos evoluído que existiu no planeta chamou-se Jesus de Nazaré. Porque houve tanto sofrimento na vida dele. Porque ele padeceu tanto. Mas se ele é um ser evoluído, então a dor não é fruto da involução. A dor é parte da vida. Sim, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não, eu não tenho mais explicações e nem vou inventá-las para você. Mas o que eu desejo mesmo é que você e eu aprendamos a enfrentar as dores da vida na vida que temos. Hoje eu quero falar sobre como a gente pode lidar com o mistério do tempo. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá num texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 11. Leremos apenas esse texto. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Nestas Bíblias que ficam aqui na igreja, o texto está na página 696. Eclesiastes 3, 11. Se você tem uma dessas Bíblias, então, é a página 696. Eu queria que lêssemos, todos nós, a uma só voz, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos fazer isso? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Vamos ler mais uma vez? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. E eu fico pensando, Djalma, que expressão maravilhosa, Paulão, essa do sábio Salomão, que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. A gente acabou de conversar dizendo que eternidade é algo imenso, incomensurável, enorme e muito maior do que todos nós. Contudo, Salomão nos diz que a eternidade está dentro do teu coração, Renato. E quando ele diz a eternidade dentro do teu coração, isso não tem a ver somente com o fato de que todas as coisas pelas quais você viveu, pelas quais você passou, desde a sua vida intrauterina, estão dentro do teu coração como memórias emocionais. Se é a eternidade, tudo o porvir também está dentro do teu coração. Há um mistério extraordinário, Geraldo, que é esse mistério de que dentro do teu coração, nesse exato momento, toda a eternidade está contida. E como pode ser isso? Como pode se dar esse mistério? Obviamente, Sueli, que se eu explicar o mistério, não é mais mistério. Então eu vou apenas transitar no terreno do mistério, contando com a graça de Deus e com a intervenção do Espírito Santo, para que ele produza em nós alguma compreensão. Ricardo, eu e você, pessoas que estamos ali ao redor dos 40 anos, beirando os 40 anos, por ali, o Marcão já olha para mim dizendo, 40 anos, Hélio já me disse várias vezes que fica querendo conversar comigo e vem falar comigo para se preparar para o momento em que chegar aos 40, ter já algum background, algum know-how, alguma experiência, não é verdade? Tudo bem. Sabe o que aconteceu comigo e com você, Ricardo? Nos pregaram uma mentira. E a gente acreditou nela. É o que eu chamo a falácia do tempo linear. A mentira do tempo linear. Sabe o que é que nos disseram, Daniel? Que o passado
passou. E as duas únicas atitudes que eu tenho para com o passado é lembrar ou esquecer. Eu não posso fazer nada em relação ao passado, porque ele já se deu, ele já se consumou, ele já se desfez enquanto possibilidade volitiva de ação. Tendo passado, tendo fluído, ou eu lembro ou eu esqueço, mas eu não posso intervir no passado. Eu quero dizer que isso é mentira. Essa falácia do tempo linear me diz também que o futuro como não se deu, o futuro como não aconteceu, o futuro como não foi uma experiência tida, vivida, o futuro como é absoluta incerteza, não pode ser por mim tratado, manipulado. Eu não posso tangenciar, tocar o futuro, porque ele ainda não é. Eu quero dizer hoje que tudo isso é mentira. Porque eu quero dizer, Pati, que o teu passado está vivo em você. E o teu futuro também. E que você pode sim mudar o seu passado. Eu estou imaginando agora que Tiane já está te catucando, dizendo, Martorelli enlouqueceu. Martorelli hoje está delirando. Como pode alguém mudar o passado? Você quer saber? Pois eu vou explicar a você hoje. Você sabe, a única coisa do passado que ficou em você, Pati, o significado dos acontecimentos pretéritos. O passado está vivo em você porque ele carregou você de significações. Ou seja, aquele desencontro, aquela dor que se deu quando você tinha 8 anos de idade, está em você porque representa para você, enquanto memória de um acontecimento, uma significação. E como a gente acreditou que aquilo está acabado e o que aconteceu tem, portanto, um conteúdo imutável, então a gente não mexe com o passado. Mas eu queria dizer a você que Deus te deu a graça e o poder, porque o passado e o futuro estão no teu coração, de você definir um significado novo para os acontecimentos do passado. Porque a única coisa que importa em relação a tudo quanto eu vivi é o seu significado. E eu sou capaz de ressignificar o passado. Aline, deixa eu dizer para você, que tudo quanto aconteceu na tua vida teve um significado, mas cabe a você definir qual é. E sabe o que eu aprendi com Salomão? Que tudo fez Deus formoso ao seu tempo. Se foi feio, se é estranho, torto, se é esquisito, é porque eu ainda não achei o significado certo. Vocês estão entendendo? É isso que está escrito na tua Bíblia, Djalma. No capítulo 3, versículo 11, do livro de Eclesiastes, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Acabamos de cantar uma canção e Daniel nos dirigiu nela, que o Senhor é formoso, é da natureza de Deus, que formoso é fazer formosas as coisas. As minhas experiências eu não as compreendo, eu não as entendo, e eu não vou criar explicações, mas eu tomo e admito o fato de que tudo aquilo é um componente, é um traçado, é uma tessitura divina, que é formosa para a minha vida. E eu quero dar-lhe as cores da beleza, quero dar-lhes, quero emprestar-lhes, quero fornecer a estes acontecimentos uma significação que glorifique o nome do Senhor e que me faça mais feliz. Então você pode mudar o passado, sim, Públio. Você pode mudar o significado dele e dizer: isso aqui não foi uma desgraça, isso não foi um desastre na minha vida. Isso foi o modo pelo qual Deus me conduziu até aqui e construiu em mim, e moldou em mim, e lapidou em mim um ser melhor do que eu poderia ser se não tivesse vivido o que vivi. Muitas vezes eu ouvi Karina me dizer isso.
ouvi Karina me dizer que se ela não tivesse sofrido o que sofreu, se ela não tivesse chorado o quanto chorou, se ela não tivesse passado pelo que passou, no momento em que ela me conheceu, ela não estaria pronta para começar a relação comigo. Claro que a gente optaria por não chorar e não sofrer. Claro que se o tabuleiro e as peças dele estivessem em nossas mãos, nós faríamos outras escolhas, outros caminhos, pintaríamos de outras cores os fatos, mas eles não estão. As peças não estão em nossas mãos, estão nas mãos daquele que, como é que diz Marcão? Tudo faz formoso no seu devido tempo. Se não está bonito ainda, é porque ainda não acabou, ou porque você ainda não encontrou as cores certas para enxergar a tua vida. Patriota, tudo Deus fez formoso na tua vida, no seu devido tempo, e pôs a eternidade no teu coração, para que você, mesmo não entendendo os porquês, mesmo como diz o finalzinho do versículo 11, as obras de Deus não tenham explicações nem bulas elucidativas para que nós entendamos. Aí você deve estar se perguntando, sim, o passado pode ser ressignificado, o passado pode ser redefinido, redesenhado, recolorido, e o futuro? O futuro também. Porque o futuro também está no teu coração. Quando Salomão diz que a eternidade está no teu coração, logo não é só o passado, é a eternidade pretérita e a eternidade futura. E como é que eu posso, Pedro, no meu coração, tratar o futuro? Claro que eu posso tratar o futuro no meu coração. Sabe como será o teu futuro? Quer que eu te diga o teu futuro? Sem bola de cristal, sem qualquer magia, será formoso no seu devido tempo. Porque tudo fez Deus formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Então você, quando olhar para o futuro, não permita, como disse Jesus, que esse futuro seja fonte de sofrimento, porque a ansiedade é exatamente isso, é o futuro que me faz sofrer. O que eu comerei, o que beberei, com que me vestirei. Quem não conhece a Deus é que tem essas preocupações, porque quem conhece a Deus sabe que Ele cuida dos pássaros dos céus, Ele cuida de tudo quanto existe, dos lírios do campo, e Ele fez os lírios formosos, e Ele fez os pássaros belos em seus voos, e no seu ninho não há celeiros, mas a certeza de que tudo faz Deus formoso a seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração dos homens, de tal modo que todas as suas obras se passam até o fim, sem que Ele entenda os seus caminhos, sem que a gente entenda os seus caminhos. Sim, eu posso olhar para o futuro e ver pela fé a vitória, a alegria e as cores do meu Deus pintando todos os outros momentos por vir. Sabe onde eu estava antes de nascer? Sabe onde eu estava antes de nascer? Eu não estava nesse plano, nessa dimensão, não estava aqui noutra pessoa, não. Eu estava em Deus. Sabe para onde eu vou, seu Si? Para onde você vai? Para onde Silvio foi depois que partirmos? De volta para a casa do Pai. Porque é assim que diz as Escrituras, sem muitas explicações, sem muitas elaborações, sem muitos esclarecimentos supérfluos, que do Pai viemos e para o Pai voltaremos. Sinceramente, eu gosto muito de estar vivo, e louvo a Deus por estar vivo. Eu gosto de sorvete de doce de leite do Habib's. Ah, como é bom. Eu gosto
de sanduíche de clube lá do Subway. Eu gosto de passar esses dias com Karina, ouvindo as histórias dela, na companhia dela, rindo com ela e dela. Tudo isso é maravilhoso. Mas, desculpa, Karina, não quero lhe chatear em dizer isso. Muito embora a sua companhia seja maravilhosa, a de Deus é melhor. A de Deus é muito melhor. Por isso, Deus me livre de voltar para cá. Que grande esse negócio aí, Públio, de, eu tenho mais uma vida, que mais vida para esse jogo, droga! Essa porcaria de jogo? Não, meu amigo, não quero outra vida, quero eterna, ao lado do meu Pai. Não quero outra vida. Outros 60, 70, 80 anos. Não quero outra. Não quero outra vida, Eliane. Quero a eterna ao lado do meu Pai. Porque eu sinto saudade dele. Há em nós uma saudade de Deus. Porque todos nós viemos dele e para ele voltaremos. Edilene, quando a gente canta a casa do Pai, para a qual um dia voltaremos. De tal maneira que, muito embora eu não possa explicar a vocês por que sofrem as crianças, como Jesus não quis explicar aos seus discípulos que lhe perguntaram por que esse menino, esse moço, esse homem nasceu cego. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais pecaram? E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ou seja, ele catapultou a doutrina kármica para algum lugar distante. Isso não é consequência de condutas outras. Isso é simplesmente a oportunidade da glória de Deus se manifestar. E se manifesta aqui e agora. Hoje eu queria terminar a minha mensagem orando por vocês e por mim, orando por uma coisa só, por um só assunto, orando por cura, a cura da dor do tempo, a cura da dor do tempo, meu amor, a cura da dor do tempo. O tempo dói, a dor do tempo que vivemos, e há tantas dores que se acumularam em nós, e hoje o Senhor pode nos curar, dizendo: você é capaz de olhar para o passado sem precisar fugir dele, sem precisar ignorá-lo, sem se esforçar para esquecê-lo. Você pode sim olhar para o passado e dizer: isso que eu pensei que era ruim era bom, isso que eu acho que é ruim é que eu não estou entendendo, mas se foi Deus que permitiu que acontecesse na minha vida, e Deus tudo faz formoso ao seu tempo, eu preciso aprender a olhar e a enxergar isso como bem para a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor, que permite que eu viva sem entender, mas aceitando os caminhos dele para a minha vida. Eu vou olhar para o futuro sem dor, porque para o meu futuro só coisa boa, só vitória, só glória do Senhor vai acontecer na minha vida. Eu estava nesse papo de 5 minutos, não foi, Paulão? Que batemos naquele gabinete, coisa rapidíssima. Eu disse para Paulão que há um cara que eu gosto, mas que era muito infeliz, Karina. Um homem triste. Ele tinha uma angústia no coração profunda, Naim. Sabe por quê? Porque ele construiu um conceito acerca do que é o homem. E quando eu disser a você este conceito, você vai dizer: meu Deus, só pode ser infeliz um homem desse. Ele disse: o ser humano é um ser para a morte.
o ser humano é um ser para a morte. Martin Heidegger. E sabe por que ele diz que o ser humano é um ser para a morte? Porque a única certeza que nós temos é a nossa morte. Isso vale para ele, para mim não. Leila, eu vou escrever um livro para colocar no lugar do de Heidegger. Eu sou um ser para a glória. Não sou um ser para a morte. Eu sou um ser para a glória. Eu sei que vou morrer. Não sei quando, nem sei de que modo. Por isso me angustio, dizia Heidegger. Digo eu sei que vou morrer. Não sei quando, nem sei de que modo, mas sei que destino terei após a morte. Posto que sou um ser para a glória, posto que tudo fez Deus perfeito e formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração dos homens, de tal modo que todas as suas obras se passam até o fim, sem que ele compreenda. Eu pedi para Rubens, você conseguiu, mano? E será que vai dar para rolar aqui ou não? Acha que dá? Então, Geraldo, apaga as luzes. Essa música que eu vou pedir para Rubens rolar vai preparar o nosso tempo de oração. Por isso, abre as oiças, aguça os ouvidos para ouvir esta canção linda chamada Tapeceiro. Paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa,
lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Bonita, né? A nossa vida é obra de tapeçaria, formada de cores alegres e vivas, que fazem contraste com essas cores nubladas e tristes. A nossa vida é obra de tapeçaria. Quando você vê pelo lado certo, mas quando você vê pelo lado errado, você não entende nada, você só vê coisas disformes, linhas sem sentido, feiura no lugar de formosura, e você pergunta: o que é isso? E Deus vem de dizer assim: vem ver daqui, sai daí de trás, não é desse lado que é para ver. Você está vendo a obra de tapeçaria, mas é do lado errado que você está vendo. A nossa vida é obra de tapeçaria, e Deus diz assim: vem ver daqui. Aqui é que as coisas fazem sentido. Aqui é que as cores são alegres e vivas. E Ele faz tudo para a honra e glória do seu nome. Vamos ficar de pé.